Fala galera, estou aqui trazendo mais esse vídeo para vocês para contar, né, minha trajetória no canal que a gente tem de desafios, contos e vários outros conteúdos que a gente traz para vocês, né? Porque o nosso caminho é de desenvolvimento pessoal, né? E a nossa trajetória vem muito falar da, das condições que a gente tem quando a gente aprende algo novo, né? Quando a gente aprende algo novo, fica esse desafio de compartilhar com o outro, né? Então gera aqui meio uma série, um desenvolvimento para que a gente conclua etapas, né, do projeto, né? Então, nesse desafio, eu estou com um tema bastante reflexivo, que é o apoio mútuo, né? E vem falar das amizades. Como a amizade fortalece nossa saúde mental, né? Então, gerando o apoio mútuo, né? Que a gente constrói esses esses tijolinhos, né? Do apoio para que a gente possa. Tudo isso é o respeito, né? Quando a gente observa que é pelo respeito e fala também um pouco, né? Porque quando nós não interpretamos ou deixemos alguma coisa escapar de nossa visão, o que acontece é a segmentação, né? Porque quando eu falo assim que deixa lacuna, alguma coisa não compreende bem. Então, fala que é a segmentação, né? A etapa de ser concluída, né? Então, essas coisas que ficam no particular, muitas coisas foram desenvolvidas não tão para essas coisas. Então temos que juntar o que é resolvido e o não resolvido, né? Para mim, o fundamental é que a gente construa opiniões e metas para que a gente possa falar. Então, eu falando, eu construo mais opiniões sobre aquele tipo de conhecimento que, aos meus comandos, eu posso, enfim, construir tudo ao mais que eu precisar. Não só isso garante um aferidor, um, uma propugnação dos desafios que são contínuos, esses desafios que a gente
tem que se respaldar e tudo mais, mas a gente constrói aptidões. Então, fala muito mais com a questão do respeito quanto com a multiplicidade, né? E não precisa ter medo das controvérsias ou das subjeções, porque isso isso para pro comentário, pra ideia, fica muito mais vantajoso, avantajado você colocar opiniões. Então, é, é tudo isso que a gente constrói, né? Um desafio que a gente vai montando, né? Com as pequenas junções da vida. E tem um amigo meu que fala que a gente aprende com os tombos, né? Pois é, isso é uma tremenda verdade. A gente sai aprendendo com os tombos. Então, tá para se olhar isso na versão que a gente tenha a empreender, né? Com costumes e modismos nossos ou de outras pessoas. Porque tudo isso é a base de que estamos falando aqui, né? Não há valores onde um só fala, né? Essa é a tremenda carga que se tem aqui no momento para poder falar, né? Então, vamos aprendendo a respeitar as opiniões, que a gente sai bem e nada de ficar temeroso, né? O temor gera discórdias, contendas, nada disso é produtivo, né? Uma coisa sempre a se respaldar é a tolerância, né? Só que o tema é o poder do apoio mútuo. Então, para a gente poder construir essa versão, de pluralidade, a gente tem que fazer uma 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 negociação com de valores e a ação, né, que é premeditada de um fator, de uma fatorização de atenção, né, de atenções que a gente vai submergindo neste aprendizado, né? A patologia tem várias ações, né? Não só a versão do patológico, mas a condição que estamos falando aqui é para gerar um conteúdo para dar valores às questões que ficam faltando. Quais que ficam faltando? Uma pessoa só fala
né? E isso é um absurdo. Uma pessoa só falando, né? Não dá pra gente se tolerar, né? Sobre isso. Então, a saída é que a gente promova discussões, que a gente recorra com experiências, né, que a gente tem da nossa mente, da nossa psicologia. Vai falar então de costumes que a gente apreende com os outros. E aí está o que se pode falar de apoio, né? Então, e ao outro lado também que nos fortalece a nossa saúde mental é aprender a escutar, né? Que isso vai fazer em nós com que a gente ganhe um volume maior de proporções que a gente tem para que a gente comece a deduzir fatos e tirar conclusões. Esse duto para a gente é fundamental, que a gente escolha quais amizades a gente vai formar, né? Mas o poder aí é do apoio, né, pessoal? Estamos nos respaldando como ganhar apoio. E isso é fundamental. O apoio gera uma associação de valores que a gente negligencia muitas vezes ao escutar e ao falar, né? Vamos reparar no seguinte contexto, no seguinte texto que a gente tem, né? Porque é uma fala. A opinião muitas vezes não gera incômodo, ela gera propósitos, né? Só que isso a gente não deve se achar os maiores da picada. Não. Pelo simples fato de que as transformações gerem em nós uma um empoderamento e um apoderamento de que a gente force as outras condições da nossa vida. Vamos falar de subjeções, né? Que a gente torne honroso para nós uma ideia auscultável. Então, para que a gente torne opiniões sensatas, a gente deve formular o propósito e assim contemplar a honestidade, que é tão fundamental que para um cego ver, a gente tenha que respeitar a hierarquia, né? Então, quando a gente fala, a gente escuta, né? Bom pra gente se a gente fosse escutar uma fala de uma pessoa tão amigável quanto a nossa e se dar ao momento de refletir sobre ela, né? Ao refletir, a gente está criando opiniões e sentimentos que a gente muitas vezes tem de respeitar também, ok? Então, muitas vezes a gente está só. Então vem aquele texto, né?
aquele texto pra gente fundamental que a gente olha e fala: nossa, que texto falando comigo? Mas é justamente isso que acontece, né? Então, para psicologia é fundamental escutar o outro, mas para o texto é fundamental a gente opinar sobre muito mais, né? Porque a gente dá vazão aos conteúdos e aprimora a nossa certeza inconfundível das temáticas e tudo mais. Para a gente poder interpretar uma lógica, a gente vai poder entender que nesse contexto, ou nesse texto que eu estou falando, a gente elabora a, a opinião, né? O modismo que a gente esteja interpretando. Então, muito mais para falar com ideias, né? E tem assim dias que eu saio de casa, vou procurar com quem eu dialogo, né? Então, muitas vezes isso fica para mim muito oportuno que eu obedeça os princípios de hora, de rotina mesmo, e alguém que olhe, né? Mas isso tudo gerando um não acordo, a, aco, acodonamento, né? Para que eu possa acodamento para que eu não possa entender disso tudo que está acontecendo, né? Mas que a gente cresça com os resultados que a gente está evoluindo, né? Então é muito mais produtivo você juntar ideias, né? E formar ideias, isso para mim é tudo, né? Nas condições que eu muitas vezes criei para mim. O fato, muitas vezes, da lógica é que a gente não bata com a cara. Mas isso eu estaria propondo visões para que a gente não condicione uma só visão ou outra de outra, né? Muitas vezes da outra para que a gente torne a outra, né? Então, e aí está o que eu faço para gerar o empoderamento, né? Porque para falar do mútuo tem o apoio, e com a amizade para que eu possa gerar o empoderamento, ou mais que isso, né? Fugir do óbvio, né? Que aí é muito mais para falar desses assuntos. Então, a opinião nossa é de fundamental importância no condicionamento que a gente esteja, que a gente
leve isso para outras pessoas que também gostem dessas opiniões, né? Muito mais sensato você agradecer, né, a audiência pelo que você leva e também pelo aprofundamento do dia com o respeito de todos, né? Então, meu muito obrigado vai para você que deixa o seu like, deixa o seu comentário, ativa o sininho das notificações para não perder, né? E esse conteúdo para que você se sinta aconchegado aí, né? Do outro lado, para que a gente possa, enfim, compartilhar desse apoio mútuo, para que a gente possa gerar então nossa amizade, né, fortalecida, ok? Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado deste bate-papo. Eu tô aprendendo muito, né, nos últimos dias, e eu tenho certeza que esse bate-papo vai melhorar bastante coisas para você, que você cresça e possa evoluir com a sua vida, ok? Muito obrigado e até um próximo vídeo. Até um próximo debate.